Olá, comunicadores, tudo bem? Na nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre como se planejar para o futuro da comunicação, considerando um cenário pós-crise e fortalecimento da inteligência artificial generativa. É muito importante entender esse cenário que a gente vem passando e por isso a gente trouxe essa aula de hoje. Eu sou Isabela Pimentel, seja bem-vindo, você que está chegando aqui na nossa aula ao vivo, que vai ser também depois transmitida a gravação. Vamos então entender um pouquinho sobre o papel do planejamento de comunicação nesse cenário. Primeiro ponto para a gente desmistificar é que o planejamento ele é uma amarra, que o planejamento é apenas um PDF. O planejamento integrado de comunicação nesse cenário digital, marcado pelo avanço tecnológico, ele é essencial para auxiliar a sua empresa na forma como a reputação será construída. Como você se comunica hoje vai auxiliar ou atrapalhar a forma como a sua empresa será lembrada no futuro. Um trabalho de reputação, ele começa no hoje para sustentar a visão de negócios a longo prazo. Nosso cenário atual, ele está sendo marcado por um uso muito forte de ferramentas, tecnologias e também de trabalhos um pouco mais pré-prontos, prompts que são lançados ali em inteligências generativas, né? Eu vou pedir para o chat GPT criar um plano de comunicação para mim, mas será que isso substitui uma leitura crítica, análise de cenário? A gente precisa entender que com o avanço tecnológico, a ferramenta vai ser um complemento ao trabalho do comunicador, mas não ter um planejamento é um risco. Então, muitas equipes têm passado pelo excesso do foco operacional. Muitas equipes tiveram seu tamanho reduzido porque muitos gestores ainda acham que um robô vai fazer o que o comunicador faria, e também existe uma falta de cultura de planejamento nas organizações. Só que essa falta de cultura de planejamento vai ter impactos não somente em curto, médio, mas também em longo prazo. Quando uma empresa não tem planejamento, ela acaba publicando o mesmo conteúdo em vários lugares, gastando verba, tempo e energia. Um conteúdo sem planejamento, ele acaba sendo a mesma mensagem sendo reproduzida para várias audiências, e isso pode fazer com que uma campanha que não era destinada para um público cause um ruído em determinado segmento. É muito difícil você ter resultado sem planejamento, então é essencial você construir uma estratégia que destaque a sua empresa no futuro. Só que a gente enfrenta uma série de desafios organizacionais. O principal deles é a falta de uma cultura de planejamento no Brasil. Muitas empresas acham que planejamento é criar um plano, quando na verdade a Margarida Kunsch e outros profissionais que são referência no nosso mercado, eles dizem que o planejamento ele é um processo vital para as organizações, que vai ajudar as organizações a construir uma cultura de desempenho, uma cultura com metas claras e resultados atingíveis. Então, a gente sabe que para o planejamento dar certo, não basta apenas criar um plano. A gente precisa quebrar algumas barreiras para vender a importância interna do planejamento. Essas barreiras podem ser preconceito com o planejamento, barreiras informacionais, barreiras entre o gestor e a equipe, barreiras como a falta de planejamento e também barreiras da cultura organizacional. É preciso ter um olhar atento ao papel do planejamento para que a gente possa ter também um trabalho estratégico de criação e construção de um futuro. Lembrando que planejamento é um processo que ajuda na geração de resultados do negócio, não é apenas algo artificial, né? O planejamento ele não é um acessório, o planejamento ele é vital. E o planejamento ele tem uma série de rituais que devem ser seguidos, né? Eu separei aqui para vocês bons motivos para você levar essa ideia de um planejamento integrado para sua equipe. O planejamento integrado vai ajudar na competitividade, no direcionamento das mensagens aos stakeholders, no processo de minimizar crises, de criar uma sinergia entre as ações de comunicação para fora e para dentro e também ajudar a otimizar o relacionamento com os públicos estratégicos. Então, o planejamento integrado, ele ajuda no processo decisório, na tomada de decisão, no fortalecimento da reputação e também na prevenção de crises e riscos. Esse planejamento ele vai ter três etapas básicas que começam no trabalho de fotografia, que é o diagnóstico estratégico, passa usando os dados do diagnóstico pela formulação de um plano integrado. Esse plano pronto, a gente não para aí, a gente traduz esse plano em ações, táticas e também num plano de mensuração de resultado, que é a fase de implementação e controle. Eu costumo dizer que investir em um bom planejamento vai ajudar a sua empresa a ter uma navegação mais segura do que se ela navegasse pelos oceanos digitais sem ter esse instrumento estratégico. É melhor você dedicar tempo a um planejamento do que você gastar rios de dinheiro gerenciando uma crise provocada por uma falha numa campanha que foi lançada sem análise,
sem um olhar atento aos riscos e sem um diagnóstico. Gostou dessa aula? Comenta aqui e acompanhe a comunicação integrada nos demais canais. Esse conteúdo é parte do nosso curso avançado. Se você quiser conhecer mais, clique aqui no link e saiba mais sobre o nosso trabalho e também compartilhe aqui o nosso canal com